Boa tarde, obrigada pelo convite ao Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, ao Conselho Federal de Psicologia. Muito obrigado pelo convite. Eu hoje sou a presidente da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia. A ABEP é uma entidade da psicologia brasileira que existe desde 1999. É uma entidade constituída pelo Fórum de Entidades, o Fórum Nacional de Entidades da Psicologia Brasileira, o FEMPB, exatamente com a preocupação de que se tivesse no país um espaço no campo psi para refletir sobre a formação de psicólogas e psicólogos. Essa é uma questão que atravessa todas essas gerações de pessoas que vêm sendo formadas desde 1950, desde os anos 50, quando da criação do primeiro curso de psicologia no Brasil, que foi aqui na PUC do Rio de Janeiro. Não somos nós os únicos profissionais preocupados com a formação, os médicos têm uma entidade voltada, a enfermagem, o serviço social, nutricionistas, enfim, há professores de química, matemática, história, geografia, ciências, enfim. Na verdade, são entidades voltadas para uma reflexão, para uma análise contínua dos processos de formação profissional. Nesse sentido, eu mais ainda agradeço o fato de estar aqui nessa mesa, nesse evento que fala sobre a psicologia de desastres e emergências, uma área absolutamente nova para pessoas que, como eu, são formadas há 41 anos, como é exatamente o meu caso. Impensável essa psicologia em 1974, em 1976, em 1980, impensável essa psicologia, esses psicólogos intervindo e atuando em situações de desastres e emergências, E eu entendo que é muito bem-vindo que nós tenhamos finalmente aberto esse flanco de prática psicológica. A questão de ter aberto esse campo de prática psicológica impõe para os programas de formação uma questão bastante objetiva, que é como os profissionais estão sendo preparados para intervir nessa nova prática, Em que consiste essa prática, quais são as suas implicações, quais são as demandas que são colocadas para esses profissionais e como estão os programas de formação de psicólogos e psicólogas formando esses profissionais. Acho que a questão passa um pouco, a minha proposta hoje era que a gente pensasse um pouco a respeito do sentido. Certamente na mesa da parte da manhã, esse tema já foi tocado. Ele, em todos os materiais que a gente procura ler desse campo, exatamente essa é uma questão que se repete, que se reproduz, e é necessário que seja assim, porque é um momento inaugural de uma prática. Daqui a 70 anos, possivelmente, não estaremos mais perguntando o que é desastre e o que é emergência, como se conceitua, como é que nós entendemos isso. Certamente, daqui a muitos anos, essa não será mais uma questão para nós, mas hoje ela ainda é uma questão para nós, E eu acho que a primeira grande contribuição que a gente tem, desde que a psicologia vem se envolvendo no início dos anos 2000, já no século XXI, vem se envolvendo com a temática dos desastres e emergências, é o entendimento do que seria para as pessoas, para os seres humanos, a sua relação e a sua experiência, a sua vivência de situações chamadas de desastres e emergências, Quer dizer, habitualmente, a gente que é formado com o conjunto da população tende a ter uma perspectiva, uma abordagem muito física
do desastre e da emergência, né? Nossa primeira aproximação e a nossa primeira percepção é de um dano físico, tanto ambiental como pessoal. E, entretanto, parece que a gente vem conseguindo contribuir, que a psicologia, conduzida pelo Conselho Federal de Psicologia desde o início dos anos 2000, vem conseguindo contribuir efetivamente para uma compreensão de que a relação humana com esses eventos é que, na verdade, é o grande foco e o grande objeto da intervenção e da prática nesse campo. Essas relações estão por serem pesquisadas por nós, objetivamente, né? Elas estão por serem mais conhecidas por nós. Nós, os brasileiros que estamos nessa sala e todos os demais brasileiros que estão nesse país, acabamos de viver uma tragédia nacional absolutamente grave, né? Eu, por exemplo, me pergunto como é que o país não parou num domingo qualquer, às 3 da tarde, e foi para a rua reclamar do desastre de Mariana, né? É surpreendente ainda o quanto um desastre dessa ordem, que afeta tão profundamente, né? Eu acho que nós só podemos imaginar a profundidade de quão aquelas vidas foram afetadas, de se verem cobertas por lama, de uma maneira absolutamente inesperada e impensada, né? Inesperada e impensada dentro da perspectiva com a qual nós vimos até hoje nos relacionando com desastres e emergências. Essa perspectiva de que são eventos fortuitos, de que são acidentes, de que são situações inesperadas, na verdade, entendemos cada vez mais que aquela não era uma situação inesperada. Muito pelo contrário, era uma situação amplamente esperada, né? Como amplamente esperado é o dano aos peixes, à vida marinha, com a poluição da Baía de Guanabara, aqui do nosso lado, e com a qual nós convivemos, e muitas outras situações pelas quais o país tem passado, e que, até então, a população vem se relacionando com essas situações como se fossem situações fortuitas, né? Um mau destino que teria acontecido a todos nós. Entendo que a psicologia vem entrando nesse campo, discutindo e criticando essa perspectiva, né? Entendendo o quanto desses acidentes e emergências efetivamente têm sido, eu diria, quase que meticulosamente produzidos, né? Produzidos dia a dia, produzidos cotidianamente pelo descuido, pela negligência, pelo despreparo, enfim, pelo menosprezo, pelas consequências de que más práticas podem causar à população. Mariana é um exemplo disso, tipicamente um exemplo disso. A poluição da Baía de Guanabara é um exemplo disso. Há muitos anos estamos com essa poluição, muito dinheiro já foi empregado, já foi destinado, e nada, até o momento, absolutamente nada. Estamos fazendo uma cerca para os atletas olímpicos se contaminarem o menos possível, mas com risco ainda de contaminação. Mas tem a população que mora toda em torno dessa baía, que vive ali cotidianamente, que respira aquele ar, que pisa naquela areia, todas as crianças, os pescadores que estão na baía, e desses a gente não consegue colocar uma cerca. A formação, então, de psicólogos para essas práticas precisa partir de um entendimento de que acidentes e emergências, salvo situações excepcionais, né, e elas existem, eventualmente elas existem e existirão, estamos num sistema solar, existe uma série de elementos que estão aí nos circundando, mas uma boa parte dessas situações eram situações previsíveis.
E a formação de psicólogos para intervir nas emergências e desastres certamente precisa considerar essa questão e essa condição humana. O que é viver numa área de risco, exposto a risco, todas as populações ribeirinhas desse país, dos alagamentos que nós temos em todo, das montanhas que caem abaixo, como no Rio de Janeiro, várias situações ultimamente têm acontecido nesse sentido. Então, na verdade, nós temos uma condição de vulnerabilidade social. Obrigada, Eliana. Temos uma questão de vulnerabilidade social muito importante, de vulnerabilidade econômica. As populações profundamente afetadas, 90% delas são os pobres que estavam ali, as vítimas dessas situações de desastres e emergências. E, na verdade, entendo que a formação de psicólogos precisa considerar essa premissa e oferecer condições aos seus estudantes, aos seus graduandos, elementos de análise do campo da economia, do campo da sociologia, do campo da antropologia, do campo da filosofia, do campo das discussões do meio ambiente, que permitam a esse psicólogo se aproximar dessa população e oferecer a sua prática como uma prática profissional que possa minimizar o sofrimento, minimizar a dor, minimizar as perdas que aquelas pessoas estão vivendo, que aquela pessoa está vivendo. Antes de vir para cá, tentei fazer uma pesquisa de programas de graduação em psicologia que oferecem a disciplina Psicologia de Emergências e Desastres, e não encontramos. Temos aqui do meu lado direito a única aqui no estado do Rio, que é a Universidade Católica de Petrópolis, que tem uma disciplina eletiva, o que é absolutamente bem-vindo, porque o fato de ter como uma disciplina eletiva, você desperta no aluno o interesse, a curiosidade, a vontade e a possibilidade de conhecer esse campo, abre uma possibilidade num estado que efetivamente precisa. Petrópolis é um dos municípios muito afetados e que precisa aquela população realmente de apoio psicológico, né? O nosso apoio psicológico não pode ser confundido com o apoio de voluntários, bem-intencionados. Somos cidadãos, podemos ser voluntários e podemos estar bem-intencionados, mas isto não é a prática psicológica. Para que a gente se aproxime profissionalmente dessas populações, precisamos nos formar para isso, precisamos estudar para isso, precisamos efetivamente pesquisar e produzir nesse campo, de modo que essas novas gerações de psicólogos e psicólogas tenham possibilidade de atender a população do país onde eles vivem. Não temos vulcões, mas temos muitos problemas. Né? Os morros que caem abaixo, temos um solo que tem essas características, temos as populações ribeirinhas, temos os alagamentos, temos as cheias, temos muitos problemas. Não podemos desqualificar esse problema e valorizar o terremoto numa escala altíssima ou o vulcão. A população brasileira precisa do trabalho desses psicólogos e dessas psicólogas, e precisamos nos preparar para isso. Eu acho e espero, em nome da BEP, que um evento como esse, como outros que vão sendo produzidos, como essa oficina, desperte nos programas de graduação em psicologia a necessidade, a demanda de que ofereçam a seus estudantes essa disciplina, essa possibilidade de formação. Temos cursos de especialização em psicologia, em gestão de riscos, psicologia de meio ambiente, que aborda um pouco a temática de emergências e desastres, como um tema vicário, como um tema paralelo, mas nas graduações oferecida a todos os estudantes,
não se tem essa oferta objetivamente e me parece urgente. Eu já fui avisada que o meu tempo estava sendo concluído. Eu agradeço mais uma vez a possibilidade de estar aqui presente, de compartilhar com vocês essa mesa e passo aqui a palavra para a professora Clélia. Eu vou pedir aquele... Uma boa tarde a todos. Eu me sinto muito feliz de estar aqui e aceito, tendo sido convidada pelo Conselho Regional de Psicologia, para falar de um tema tão querido que é formação de psicólogos e formação de psicólogos voltada para emergência e desastres, né? Eu também tive uma vivência que me marcou pessoalmente quando atuei na rede de cuidados junto à catástrofe, né, lá do Vale do Cuiabá. E isso faz um diferencial na vida pessoal da gente e, obviamente, implica logo de pronto uma tomada de posição numa situação em que possamos ajudar. E, no meu caso, essa situação se dá na condição de coordenadora do curso de Psicologia da Universidade Católica de Petrópolis, onde exerço essa função há alguns anos, e, então, a sensibilidade para ver como que nós poderíamos incluir, né, alguma ação, alguma atuação dos estudantes voltadas para isso. Eu preparei uma apresentação, não sei, o pessoal lá coloca isso? Eles colocam a... Tá bem. Deixa eu ver com a Samira aqui como é que funciona essa maquininha, ou com a... Para cá, para avança, tá bem. Então, aponto para cá. Aponto para lá. Ah, tem também. Bom, então, já falando um pouquinho, aproveitando a contribuição aqui da ABEP, né? Na verdade, o grande desafio de professores e coordenadores de curso de formação de psicólogos está em como viabilizar várias áreas de formação desse psicólogo dentro de um espaço denominado matriz curricular. Esse desafio ele é oriundo, né, de uma série de regras que nós temos que conduzir a organização de um currículo. Precisamos seguir, acho que vai ficar um pouquinho, eu fiz talvez apagando. Está dando para ver um pouquinho? Bom, então vamos lá. Formação de psicólogo, então, para gestão integral de riscos e desastres, algumas reflexões. Então, começando a falar do currículo. Quer dizer, quando somos coordenadores de curso e professores de curso, o que nos guia, dentre outras coisas, é a matriz curricular. E como que a matriz curricular pode viabilizar a inclusão de áreas tão importantes como psicologia das emergências e dos desastres e outras tantas de igual importância. E, ao mesmo tempo, garantir, não é, professora, a base de formação de psicólogo que não pode ser, de modo nenhum, desconsiderada, independente dessas áreas que precisam acontecer. Então, alguns aspectos, nós, coordenadores de cursos, professores de ensino superior em psicologia, não podemos abrir mão na hora de montar a matriz curricular. Bom, a Lei 4.119, que regulamenta a profissão de psicólogo, ela não pode ficar à margem da matriz curricular, e ela aponta para uma preparação de um psicólogo para atuar em 3 áreas básicas, que são as áreas clássicas, processos educativos, processos de gestão, que antigamente chamava-se psicologia organizacional, e processos clínicos. Depois, a gente também não pode abrir mão do Decreto 53.464, de 64, que regulamenta o exercício profissional do psicólogo. Então, se um psicólogo é formado por uma instituição, ele não pode sair, depois de formado, na contramão desse regulamento. Ele tem que estar preparado de acordo com esse regulamento também. A gente tem que dar uma espiada nesse regulamento. Mais adiante,
nós temos aqui a resolução número 8 do Conselho Nacional de Educação, que institui as diretrizes curriculares nacionais para cursos de graduação em psicologia. Pronto, é um outro limiar, um outro patamar que qualquer coordenador de curso, professor de curso superior, ao montar a matriz curricular, tem que levar em consideração os eixos estruturantes do currículo e, consequentemente, os percentuais de carga horária para cada área que ali contém. Em seguida, a Resolução 329 do Conselho Nacional de Educação, que determina a carga horária mínima para cursos de graduação em bacharelados na modalidade presencial. E aí o curso de psicologia também tem que cumprir alguns regulamentos que essa resolução predetermina. E, mais adiante, o parecer do Conselho Nacional, que propõe diretrizes curriculares gerais para cursos de graduação em geral, que aí vai falar de uma carga horária voltada para eletivas, atividades complementares, que aí regulamenta qualquer curso superior. Bom, e ainda tem o projeto pedagógico da IES, né, da Instituição de Ensino. Então, vê-se que é um desafio que não é pequeno conciliar todas essas exigências legais na hora da montagem da matriz. Bem, com relação às diretrizes curriculares para formar um psicólogo, e eu quis trazer isso meio que rápido para todos vocês, para que a gente possa imaginar com um nível de realidade onde é que a gente pode e como é que a gente pode incluir áreas tão interessantes como a de emergências de desastres e outras. Então, vê-se o seguinte, nesta resolução, no artigo 12, a formação de psicólogo no Brasil atualmente orienta a que as instituições de ensino superior devam montar as suas matrizes curriculares voltadas para com base em 6 ênfases. Então, ali as ênfases, A, B, C, D, até a letra F. Destas 6 ênfases, é possível uma instituição de ensino superior escolher apenas 2, e dessas 2, é possível que o estudante escolha apenas uma, tá? Para se formar. Essa situação das diretrizes, como eu estou apresentando, não sei se vocês também, como eu, tive uma impressão preocupante. Porque se nos é dada a opção de 6 ênfases, de 6 ênfases a instituição pode oferecer 2, e de 2 o estudante pode escolher uma, a gente pode correr um risco que, na hora em que estamos formando um psicólogo, nós possamos já de pronto começar a fazer especialização e não consigamos garantir a formação geral de psicólogo. Mas é assim que as diretrizes se propõem. As instituições de ensino do país respondem a isso conforme conseguem, conforme preferem. Ou colocam uma ênfase, 2 ênfases, 3 ênfases. No caso particular da Universidade Católica de Petrópolis, nós nos vimos desafiados a colocar o maior número de ênfases que conseguíssemos dentro da carga horária mínima para o curso de formação de psicólogos, que é 4.000 horas. Também porque, se colocasse muito acima de 4.000 horas, o curso vai ficando inviável do ponto de vista de cursá-lo, em termos de tempo, e financeiramente também, por se tratar de uma instituição privada. Ok, então, dessas 6 ênfases, o que nós conseguimos lá, na nossa matriz curricular, foi colocar 5 ênfases. Então, nós temos, na nossa matriz curricular, 5 ênfases obrigatoriamente oferecidas e equitativamente distribuídas em carga horária. Isso nos faculta, nos favorece a que a gente possa incluir algumas áreas diferenciadas numa das ênfases, que é a de psicologia e processos de prevenção e promoção de saúde. É aí que a gente consegue fazer essas inclusões. Psicologia das emergências e desastres, psicologia jurídica, psicologia hospitalar, porque isso pode ir desenhando, colorindo, conforme o fluxo de formação, compreende? Porque as outras ênfases, olha lá, processos educativos, essa tem que ter sempre, porque tem que preparar o psicólogo para essa área. Processos de gestão, é a antiga psicologia organizacional. Processos clínicos, é a psicologia clínica. E
Investigação científica é interessante, o pessoal que quer depois fazer mestrado, doutorado, quer seguir a vida acadêmica. O que nós não temos lá no nosso curso é Psicologia e Processo de Avaliação Diagnóstica como ênfase, porque isso nós oferecemos como disciplina obrigatória dentro do curso, através das TEAPs, né? Técnicas de Exame Psicológico, e da psicometria. Bem, passando rápido sobre isso. Isso eu já falei, né? Que a instituição, em relação às ênfases, deve se comportar dessa forma. Deixa eu ver se eu consigo manobrar essa maquininha. Aí tem um outro desafio para o coordenador de curso, professores de curso, diretores de curso, né? Que é como é que organiza o estágio. E aí a gente tem, na formação de psicólogos, 2 tipos de estágio que a matriz curricular tem que oferecer: estágio específico e estágio básico. E uma carga horária própria para estágio específico e estágio básico. Ok, então, quando é estágio básico, são disciplinas, horas teóricas acopladas a disciplinas teóricas. Aliás, horas práticas acopladas a disciplinas teóricas. E é uma coisa interessante, dá uma dinâmica interessante para o curso. E quando é estágio específico, é o estágio específico da área. Então, a inclusão da psicologia da emergência e dos desastres, assim como outras áreas, lá no nosso currículo, a gente consegue oferecer dentro da ênfase, como falei, de prevenção e promoção de saúde, em que eles têm disciplinas teóricas que vão dando base e depois fazem um estágio. Agora, vamos para outra coisa aqui. Um outro aspecto... bom, então, que reflexões que eu pude fazer a partir desse desafio que nos é colocado para cumprir as exigências legais e tentar fazer um currículo que fique sólido? Nós imaginamos lá o seguinte: reflexões sobre formação de psicólogos para a gestão integral de riscos e desastres. Bom, em primeiro lugar, essa é uma área aplicada da psicologia, teórica, mas aplicada à psicologia das emergências e desastres. Se assim for, então vai demandar uma formação teórica do psicólogo nisso, para que ele possa depois fazer a prática. Então, a matriz curricular tem que ter um conjunto de disciplinas que vão dar a base para uma prática dessa. Mas é necessário viabilizar prática para esses alunos também, preferencialmente. Bom, lá no currículo de graduação da psicologia, a gente tem, então, uma disciplina eletiva, tá? Como a professora falou. Mas ela ainda não atende a garantia de que ela, todo ano, todo semestre, possa ser oferecida e de que todos se matriculem. Então, isso ainda vai ficar assim mesmo, porque ela é uma eletiva. Agora, tem uma outra maneira que a gente pode imaginar, que é a oferta periódica disso através da ênfase curricular. Mas aí a gente também não pode oferecer sempre essa, porque tem que rodar em torno de outras ênfases também. Mas, de vez em quando, a gente oferece. Uma outra forma são atividades complementares, as palestras, os seminários, e isso fica mais solto, mais fácil de poder pulverizar com mais periodicidade o curso dessa maneira. As atividades curriculares de extensão, uma novidade que saiu agora, que é atividade de extensão, que teoricamente seriam colocadas para pessoas de fora da universidade fazerem, ou mesmo de dentro, mas que agora podem ser aproveitadas também como curriculares para o estudante. Então, nós ainda não aplicamos isso, não, mas estamos estudando o documento para ver a viabilidade de trazer projetos de extensão em que os alunos se matriculem para poder cursar com mais garantia de que mais gente vai ser mobilizada. E eu acho que a grande proposta que garante mesmo é a pós-graduação, né? Então, o estudante vai ser sensibilizado na graduação por várias maneiras, mas, uma vez gostando da área, uma vez se sentindo atraído pela área, então, a oferta de curso de pós-graduação. Porque aí lá você tem toda a garantia de oferta maior do contexto teórico com a possibilidade de prática. Bem, eu acho que o meu tempo, se é que não acabou, acabou. O que
O que eu ia dizer para vocês, mas eu vou só dizer e não vou mais assim tocar no assunto, é que existe uma publicação que nós conseguimos fazer, e isso foi uma coisa muito boa, através do Conselho Regional de Psicologia, no ano de 2010, um livrinho chamado Formação, Ética, Política, Subjetividades na Psicologia, e lá nós colocamos uma pesquisa feita com 149 estudantes do curso de Psicologia lá da UCP, em que nós perguntamos sobre a área, psicologia da emergência dos desastres, o que eles achavam, etc. Isso foi em 2010. E isso resultou em alguns indicadores que agora não dá tempo de eu passar, mas então fica aqui o convite para quem, porventura, recebeu na época esse livrinho, essa publicação da pesquisa está aqui. Eu agradeço a atenção de todos e gosto muito dessa área. Boa tarde. Então, eu estou aqui agradecendo o convite das colegas aqui do Rio. O quê? Está ligado? Está ligado, tenho que botar direito. Em função da participação que eu tenho nessa comissão do CFP, representando o Sudeste. Então, essa é a primeira oficina do Sudeste que me traz bastante alegria, todo o tempo que a gente ficou preparando e pensando, não é, para atender as necessidades que a gente tem. E pensar na região Sudeste do Brasil nos apresenta necessidades muito específicas e muito fortes, não é? E não estou me referindo somente a Mariana. Eu acho que a gente tem coisas estão acontecendo, continuam e vão ainda acontecer, e a gente está querendo se preparar para isso, né? Então, eu quis apresentar aqui para vocês, é esse lado? Foi muito. Para falar em formação, eu também sou professora na PUC de São Paulo, na graduação e na pós-graduação, e o que as colegas estavam falando é muito familiar para a minha experiência, sem dúvida, né? Na graduação da psicologia, a gente não tem uma disciplina que ofereça essa atenção. Na pós-graduação, tem aí uma orientanda minha, o semestre passado a gente se dedicou profundamente a discutir essas questões da ação da psicologia nos desastres, e eu acho que a gente sofre de um mal hoje, pensando em quando eu me formei, que a gente também não falava disso. Quando eu me formei, não era nem organizacional, era industrial, né? Era educação industrial e clínica, as caixinhas ali muito bem delimitadas. O que aconteceu com o mundo de algumas décadas para hoje, né? Tem mais desastre, a gente vê mais os desastres, as pessoas estão mais sensíveis a ele, sei lá. O fato é que a gente vem de uma construção de ação do psicólogo que pede uma revisão, né? O que nós vivemos hoje é para essa revisão. Então, está dando para vocês verem? Eu acho que a gente tem muito estereótipo da ação do psicólogo, né? Vocês vão falar, sou psicóloga, o que todo mundo vai lembrar primeiro? Vai lembrar primeiro disso aqui. Dá para ver? Acho que eu quero ficar mais escurinho. Posso apagar um pouco? Por favor. Não fica mais? Eu gostei dessa figurinha, viu? Aqui a luz. Não, acendeu. É para apagar, Fátima. Mas não deu para ver. Não. Deixa um pouquinho no escuro. Vocês têm medo de escuro, gente? Aí. Tá bom? Aqui a luzinha. Atrás. Esse negócio aqui? Então,
Ah, entendi. Só um minutinho para eu mostrar. Vá, só um minutinho, gente. Ó, qual que é o estereótipo que a gente tem? Isso aqui é uma sala de consultório, né? Aqui, um coração e um cérebro. A caixinha de lenço, indefectível caixinha de lenço. E alguém aqui que olha e vê, e que está ali, né, olhando de fora. Acontece que a gente também tem um outro estereótipo hoje, que é esse do psicólogo na emergência. Pode acender. Dá para ver, né? Também se construiu, e eu tenho um pouco de medo desse estereótipo aqui, porque eu acho que ele se torna muito atraente para uma possibilidade de ação do psicólogo na resposta a um desastre, mas muitas vezes é ilusório. É ilusório porque é romântico, as pessoas acham muito bacana que se faça aquilo e vão fazer movidas por este desejo de ajudar as pessoas, tá? Beleza, um nobre desejo. Como é que a gente põe isso na prática? Por isso que eu falo aqui de estereótipos da ação do psicólogo, estereótipos que são mantidos pelo próprio psicólogo. Vamos combinar que a gente colabora um pouco para isso, né? E que são reforçados pelo sistema, no ensino, na mídia e nos valores da sociedade, né? Então é com isso que a gente se depara hoje. Quando eu me formei, a gente não pensava nada disso, a gente só pensava no outro pedaço lá, né? E eu falo que, quando a gente fala na formação do psicólogo, neste novo campo, nessa interlocução ampliada que a gente tem que ter para trabalhar em desastres, eu falo que a gente precisa quebrar paradigmas, né? Sair do estereótipo e pensar na formação, o que a gente vai fazer, o que é que o mundo está pedindo do psicólogo, não é? Quais são as interlocuções que ele vai fazer? Eu falo da gente precisar ser sensível às necessidades que estão acontecendo aí, não é? Que elas sejam ouvidas e percebidas por nós, para a gente poder quebrar esses paradigmas e oferecer alguma ação do psicólogo que seja realmente constituída para as necessidades de hoje. Nós temos possibilidades contemporâneas de aprendizagem. Fazendo uma pesquisa para montar esse trabalho aqui, essa apresentação para vocês, eu me deparei com um bom número de cursos online de psicologia de emergências e desastres. Fiquei um pouco preocupada, né? Assim, como é que dá para alguém aprender? No instituto que eu trabalho, que eu coordeno, o 4 Estações, a gente tem um curso todo mês de julho. 2 módulos, 16 horas cada um. Tá? Beleza, 32 horas. E eu passo 30 dessas 32 horas falando, ninguém vai sair daqui falando que aprendeu a atender desastre. Pelo amor de Deus. Quem é que vai dizer que com 32 horas de curso você vai saber fazer? É só para você saber do que se trata e vai aprender direito de outro jeito. Então, as nossas possibilidades contemporâneas de aprendizagem precisam ser mais exploradas, né? E também novas relações com tempo e espaço. Nós temos a virtualidade, temos curso à distância. Ele não é bom? Pode ser. Como que ele pode ser bom? Ele atende a nossa necessidade. O que eu ensino num curso online, num curso à distância? Isso pesa para a gente. Falando em quebrar paradigmas, eu vou botar uma foto aqui. Vocês conhecem esse senhor, né? Todo mundo já viu essa foto 500 mil vezes, certo? Ninguém sabe explicar a teoria da relatividade, né? A gente fala assim, tudo é relativo, como dizia Einstein. Ele não disse que tudo é relativo, né? Mas tudo bem. A gente conhece. O cara era físico, certo? Então, a gente tem isto pronto a respeito dele. Né? O cara físico, o cara super inteligente. Aí histórias paralelas, né? Diziam que ele batia na mulher, diziam que ele foi reprovado no primeiro ano da escola, não sei o quê. Tá, mas ele fez uma coisa importante, prêmio Nobel, etc. Quebrando o paradigma. E se vocês pensassem nele assim?
Aqui está escrito, não aparece, ficou bonitinho, né? Albert Einstein, o melhor físico do mundo. Pois não? Né? Então, observem. Ele ficou bacana, né? Deixa eu tocar aqui. Observem como a gente se surpreende com isso, né? Sabe? Com uma possibilidade de fazer diferente, de ver uma dada realidade de um outro jeito, não está na nossa previsão, né? E trabalhar com psicologia de emergência vai pedir isso para a gente. O nosso trabalho, a gente sabe disso, é mais prático, entre aspas, do que psicológico, no estereótipo do psicológico, né? Tem que ser sob medida. Me assusta muito quando eu vejo alguns grupos, organizações que chegam com um pacote pronto, né? Vamos trabalhar deste jeito, porque estas são as normas e diretrizes da nossa organização. Opa, espera um pouquinho, né? Como é que a gente faz? Tem que ser sob medida, né? A gente não vai atrás dos métodos tradicionais, porque a gente vai ter que buscar o que pode usar aí. Sem usar rótulos e diagnósticos. Nossa! Gente, será que eu estou muito emocionada aqui? Isso. E uma abordagem interativa. Ali tem algumas situações para a gente ver assim, onde é que a gente pratica, né? Pratica lá do lado da ambulância, pratica sentado na calçada, junto com outros profissionais, que a gente tem que aprender a conversar com eles também, né? Então, isso traz uma mudança muito interessante, muito criativa para nós, né? A Organização Mundial da Saúde fala aí algumas coisas, né? Sobre o que a gente precisa fazer. Isso aqui não preciso repetir, porque está no site, todo mundo pode achar lá, mas eu quero achar isto aqui, olha, ainda dentro das recomendações. Fortalecer recursos humanos e institucionais, ou seja, quais são esses recursos humanos? Esses recursos humanos não precisam ser necessariamente do psicólogo, né? Mas são também institucionais. Este psicólogo representa que instituição, que língua ele fala, né? Como ele aprendeu a fazer isso que ele faz? E quem vai dizer que o que ele está fazendo está bom ou está ruim? Né? É uma preocupação que a gente tem, da qual a gente tem se ocupado muito na comissão do CFP, de observar coisas que têm sido feitas que deixam a gente um pouco preocupada, né? Um pouco assustada. Então, nessa preocupação de desenvolver habilidades, formar pessoas, eu falo aqui de que habilidades são desejadas, o que a gente quer. E pois isso aí não é meu, não, vou dar o crédito, é uma música da Marisa Monte, conhecem? Lavrador ou semideus, né? Eu gosto muito desta ideia. Será que esse psicólogo, para trabalhar com psicologia de emergências e desastres, nas emergências e desastres, vai ser melhor se ele tiver a postura de um lavrador, aquele que vai ter que se entender bem com a natureza e com a sua ferramenta, com o seu arado, para saber a hora que ele planta e que será que vai chover o suficiente, o necessário, para daqui a X meses ele colher, e que tenha, nesta postura de relação com o outro, e muitas vezes com o outro maior que ele, o sentido, a sua identidade como profissional. Ou será que ele é um semideus? E aí eu estou falando do psicólogo que é atraído pelo trabalho de emergências e que se sente um semideus, não é? Porque eu sou muito bacana, e eu chego lá, e eu ajudo as pessoas, eu resolvo as coisas, e eu represento tal e tal situação. Isso me preocupa muitíssimo. Então, quando a gente fala nas habilidades desejadas, por favor, entendam, habilidades desejadas para que essa pessoa se coloque como um lavrador, alguém que vai usar suas ferramentas numa interação positiva com o meio para produzir um resultado, não é? Semideus, acho que não precisa, né? Opa! É muito sensível esse negócio aqui, né?
A gente fala em experiência de vida. Que experiência de vida que é boa, né? Às vezes você pode ter alguém recém-formado, ele não tem a experiência de vida, mas ele, no conjunto, pode ser uma pessoa que possa se desenvolver bem. Quais são as habilidades profissionais, ética, criatividade, energia, enfim. E aqui eu falo mostro algumas situações. Esta é uma situação na qual claramente você tem um checklist para seguir. O que você leva quando você se prepara para sair, para uma ação, para uma missão? Você tem uma listinha de coisas, vai ticando ali e tudo bem, tá? Isso é bom, a gente precisa ter situações objetivas para lidar, mas será que eu sei lidar com crianças? Eu me sinto bem para trabalhar com crianças? Eu tenho essa habilidade, né? Será que aqui tem 2 pessoas abraçadas. Como é para mim o contato físico? Né? O que do sofrimento do outro, do sofrimento físico do outro, é tolerável, é intolerável? Aqui eu entro já num aspecto bastante subjetivo da identidade do psicólogo para trabalhar com essas situações de emergência, não é? Valores. A gente trabalha a partir de valores, né? Valores que nos orientam, e eu preciso colocar esses valores mais amplos, no âmbito da cultura, e da cultura pessoal, né? Quando eu me entendo quem sou eu neste ofício, neste lugar, eu preciso saber que valores me norteiam, né? E quanto desses valores estão consoantes com o pedido que aquela situação me traz, não é? E eu gosto muito de fazer essa pergunta: por que eu faço o que eu faço? Eu preciso responder essa pergunta com frequência. Pode pintar no teto do seu quarto para você acordar e pensar, né? Por que eu faço o que eu faço? Será que eu me deixo seduzir pelo mito do herói? Falando que é uma identidade em construção para o psicólogo, isso pesa muito na formação, né? A formação vai ser para nós formarmos heróis, a formação vai ser para nós formarmos capacitados para responder a isso. Por isso eu coloco aqui o mito do herói. E, na verdade, os valores têm que ter uma pragmática, os valores se expressam em ações. Em ações que vão me tirar do meu conforto para eu estar lá com aquela pessoa numa situação de maior necessidade e eu transformar um valor em ação. Na universidade, eu falo aqui, a professora Clélia falou com muita propriedade todos os aspectos que nos norteiam quanto às normativas para isso. E eu falo aqui de algumas possibilidades que a gente tem, desde estágio básico, não é? A gente oferecer estágio básico já na psicologia para se falar com algum que nos diga alguma coisa nessa formação. O estágio curricular, entender que a universidade nos oferece possibilidades da gente ter atividades transdisciplinares, multidisciplinares. Nós estamos falando de formação do psicólogo, mas trabalhar em desastres, eu não só faço psicologia, eu preciso também estar ligada nas outras áreas, né? Começar com as pesquisas de iniciação, os trabalhos de conclusão, e aí vai até pós-doc. Na pós-graduação da PUC, né, onde eu oriento, eu tenho tido a oportunidade de orientar trabalhos bem interessantes, bem desafiadores nessa área. E é legal, porque aí você já pega pessoas que estão com alguma prática e que vão oferecer novas possibilidades. Essa é a penúltima, tá? Estão vendo isso aí? Dá para ver, pedras equilibradas, não é? Como é que será que a gente conseguiu isto? Eu quero dizer, cadê a fala? Que o ótimo é inimigo do bom. Já ouviram falar disso? Né? O ótimo é inimigo do bom. Isso aqui é o ótimo. Será que é isto que é o necessário na ação do psicólogo em emergências? Se não for assim, não está bom?
Será que eu vou formar profissionais, psicólogos, para trabalhar em emergências e desastres, esperando que fique absolutamente equilibrado? Estou falando de processo e resultado, né? Absolutamente equilibrado. Olha que belezinha, 3 aqui, né? Simétricos, olha esse aqui, tudo belezinha. Gente, não é assim que acontece na vida, não é? Vai ser muito bom se eu conseguir trabalhar na formação do psicólogo, pensando naquilo. Eu quero formar um lavrador, eu quero formar um semideus, e suportar que esta pessoa seja humana, que seja conhecedora das técnicas, consciente, o indivíduo consciente, ético, crítico, sensível. Será que é querer muito que ele consiga nos oferecer este resultado? É o equilíbrio possível, é o resultado possível, não é? Eu fico muito confortável em pensar que eu não preciso esperar o ótimo, o perfeito. Isso vai ser extremamente frustrante para todo mundo, enfim, não é? E como é bom eu conseguir este equilíbrio aqui, que eu forme, então, profissionais que conjuguem estas características e nos ofereçam esta ação, que a gente, em lugar daquele estereótipo da sala de consultório, tudo certinho, eu possa entender que existe aqui um equilíbrio dinâmico, que não é simétrico, que é móvel, não é? Mas que se mantenha, que possa ser construído. Então, é esta preocupação que me orienta para trabalhar com formação de psicólogos para isso, e que eu acho que está consonante com a posição do Conselho Federal de Psicologia em relação a esse aspecto. Era isso. Muito obrigada.